O Brasil registra 673 casos de violência contra crianças de até 6 anos por dia, ou 28 a cada hora, e 84% dessas agressões têm pais, padrastos, madrastas ou avós como suspeitos, segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, analisados em estudo produzido pelo Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, NCPI. Ainda segundo o estudo, crianças de até 13 anos representam a maior parte das vítimas de estupro no Brasil, 61,3% do total de casos, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Já as denúncias recebidas pela Central Nacional de Denúncias da SaferNet, relacionadas ao armazenamento, divulgação e produção de imagens de violência sexual primária e de exploração sexual ultrapassaram pelo segundo ano consecutivo a casa de 100 mil denúncias, o que não ocorria desde 2011, representando um aumento de quase 10%. Especialistas no assunto defendem que a solução do problema exige uma estratégia integrada de políticas públicas envolvendo as áreas de saúde, educação, proteção social e justiça. Diga não à violência contra crianças e adolescentes é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, nesta edição estão conosco 3 integrantes do Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas na Infância e na Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, a presidente do departamento, a doutora Lucy Yara Pfeiffer. Obrigado por estar aqui, doutora Lucy. Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco mais esse tema e poder ajudar muito as famílias, a cuidarem bem dos seus filhos. Com certeza, doutora Lucy. Também conosco está a doutora Maria de Fátima Fernandes Geia. Obrigado pela sua participação, doutora Maria de Fátima. Bom dia a todos, muito obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade de poder participar e de alguma forma poder contribuir com esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Também está conosco o doutor Marco Antônio Chaves Gama. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço ao convite de participar desse evento, que é muito importante para levar informações para os pais a forma melhor de lidar com essa ferramenta que é a internet, que tem situações bastante positivas, mas tem situações negativas que nós temos que orientar. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, a primeira pergunta então eu faço para a doutora Lucy. Doutora Lucy, o que caracteriza uma situação de violência contra uma criança ou adolescente e quais são as apresentações mais frequentes nesta faixa etária? Se pensarmos que o ser humano vai aprendendo, nasce, aprende a cada instante da sua vida o seu valor, o valor do outro, as regras, e que o bebê nasce sem saber de nenhuma delas, podemos definir a violência como qualquer ação ou atitude do adulto responsável, dos pais, de alguém que esteja ao seu entorno que lhe cause dor. Ninguém precisa sentir dor para aprender, para saber as regras, saber como viver numa sociedade. A gente vai ensinando pouco a pouco para a criancinha desde que nasce, e o melhor jeito de ensinar, com certeza, é a paciência, o prazer de poder estar com aquela criança e poder dizer isso para ela, a felicidade de ter aquela criança como filho, e esses são os pilares da personalidade que vão sendo construídos até os 7 anos de idade. Com certeza, nenhuma criança, nenhum adolescente vai aprender melhor se se sentir desprezado, humilhado. E é impressionante como as pessoas crescem, viram adultas e muitas vezes trazem a marca dessas violências, que acabam repetindo com os seus filhos. Nós não precisamos e não devemos agir assim. Obrigado, doutora, pelas orientações. Eu pergunto agora à doutora Maria de Fátima. Quando é necessário buscar ajuda para a proteção das crianças e adolescentes vítimas de violência, mesmo sendo ela intrafamiliar ou doméstica? Bom,
toda vez que nós suspeitarmos de alguma situação de violência, nós não precisamos ter certeza de que a violência está acontecendo para que a gente possa buscar ajuda, auxiliar essa criança tentando romper esse ciclo de violência. Para isso é importante que a gente acolha o paciente. Se o paciente, seja criança ou adolescente, nos trouxer algum relato de violência, que a gente possa acolher de forma calma, tranquila, sem fazer questionamentos. Não é nosso papel julgar nem interrogar, mas que a gente possa acolher essa vítima e dessa forma poder encaminhá-la, né, encaminhar essa informação para os órgãos competentes, como o Conselho Tutelar, que é importante nesse processo de proteção e de ruptura do ciclo de violência. Se nós tivermos certeza, se nós não tivermos a certeza, mas tivermos a suspeita, também é importante se fazer a denúncia, porque é só dessa forma que estaremos protegendo os nossos pacientes. Obrigado, doutora. A próxima pergunta agora é para o doutor Marco. Quais fatores que podem favorecer a violência na internet e o acesso de estranhos às crianças e adolescentes? Vamos considerar um dos fatores primordiais, é o desenvolvimento do psiquismo. O psiquismo é a forma de pensar, a forma de ser, a forma do afeto da criança e adolescente e dos adultos. Diante dessa exposição excessiva que os pais passaram a ter no uso da internet, o uso precoce das crianças e depois também o uso excessivo dos adolescentes, isso causou uma série de problemas. E um dos principais é uma doença que está crescendo muito, chamada desvinculação entre pais e filhos, e começa desde os primeiros dias de nascimento e evolui para a adolescência. Então, nós estamos chegando com vários adolescentes com esse vínculo muito, muito pequeno, e às vezes até sem vínculo. Com isso, eles tornam um potencial de risco para a internet. Essa exposição excessiva, principalmente dos pais, de tornar a vida privada, a vida para a rede social, do que estão comendo, aonde estão, tem aumentado isso e acaba levando duas situações. A situação espelho, que as crianças e adolescentes copiam, e também a situação que os pedófilos perversos que estão na internet pegam esses dados, que criam situações de informações para fazer as suas violências virtuais das maneiras mais diversas, principalmente as sexuais. Obrigado, doutor Marco, pelas orientações também. Eu pergunto novamente à doutora Maria de Fátima, como e onde as pessoas devem denunciar a violência contra uma criança ou adolescente, tanto quando ele está ocorrendo naquele exato momento, ou quando se tem a suspeita que as agressões físicas, psíquicas ou sexuais estão acontecendo? Bom, como eu já tinha até dito anteriormente, existem vários canais de comunicação para que se possa fazer a denúncia, né, com o intuito de proteger a criança e romper o ciclo da violência. Mas o Conselho Tutelar é o primeiro caminho. É nosso dever, enquanto profissional da saúde, fazer a comunicação ao Conselho de todo caso suspeito ou confirmado de qualquer violação de direitos à criança e adolescente, seja ela uma violência física, sexual, psicológica. Nós todos, enquanto profissionais de saúde, não devemos nos omitir, e isso está previsto em lei. Tem legislação, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Henri Borel e outras, próprio Código de Ética Médica para os profissionais médicos, que nos orienta a fazer esse processo de comunicação aos órgãos competentes. Então, temos o Conselho Tutelar, o próprio Disque 100, que é dos direitos humanos, o Ministério Público, a própria Polícia Civil. Existem vários órgãos que as pessoas podem recorrer, até de forma anônima, né, para que possam ser feitas as denúncias. Obrigado, doutora. Eu volto a perguntar agora para a doutora Lucy. Tem-se dados nacionais e internacionais que demonstram que, na maioria dos casos de violência contra crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis são os principais agressores. Muitos ainda acreditam que, por terem sido submetidos em suas infâncias e adolescências a várias formas de agressões, desde os tapas, puxões de orelha, até os castigos severos, humilhações e mesmo espancamentos, esta seria a forma correta de educar, entre aspas, os filhos ou que estão sob o seu cuidado. Doutora, como é possível mudar essa visão distorcida destes agressores? Isso é uma realidade muito cruel. Mesmo nos casos graves e gravíssimos, temos
os pais responsáveis, mesmo avós, bisavós, pessoas que estão no entorno da criança como os principais agressores. E isso faz com que ela seja refém permanente desse sofrimento, que vai destruindo toda a sua capacidade de lutar pela vida. Então, é muito importante que pais que sofreram violências na sua infância possam se dar o direito de questionar isso, porque a ideia é que pai e mãe acerta sempre, infelizmente não. Podemos errar, todos nós podemos errar, e alguns erram muito. A gente vem de uma civilização onde a violência é a marca. Não precisamos, e é uma covardia, qualquer tipo de violência contra uma criança ou adolescente, especialmente porque ela tem um vínculo, uma dependência que vai além da dependência física, que é querer sempre satisfazer o que seus pais desejam dela. Então, isso vale também para professor, isso vale para o entorno, para o seu entorno, a família extensa, e essa criança vai estar querendo procurar esse amor. Então, precisamos fazer um filtro do que realmente foi bom para nós e que veio de pai e mãe e aquilo que nos deixou marcas. É impossível que a gente possa lembrar de uma surra sem lembrar do rosto de raiva ou mesmo de ódio desse pai e dessa mãe. Então, ou desse responsável. Pensem um pouco e quem sabe se não conseguem sair dessa marca que vocês trazem da infância, e falo para todos, procurem ajuda. Uma criança não merece nenhum sofrimento. Tá certo, doutora. Eu volto a perguntar agora ao doutor Marco. A que os pais ou responsáveis devem estar atentos para identificar quaisquer tipos de violência no mundo virtual contra as crianças e adolescentes? Nós temos que ficar atento às crianças de baixa idade, no atraso do desenvolvimento psicomotor, nas alterações do comportamento, na erotização precoce. Na medida que a criança vai crescendo, ela pode apresentar transtornos do sono, transtornos alimentares, alteração, queda no rendimento escolar, irritabilidade, um aumento de ansiedade excessiva, e em alguns casos evolui para um quadro depressivo, às vezes importante, que chega até fazer uma autoagressão do seu corpo, e em alguns vem a ideia de morte, a ideia de não viver mais. Então, quando esses sintomas aparecem em crianças e adolescentes que não têm um outro diagnóstico, nós temos que pensar sempre em violência, investigar bem essa situação e, sempre que possível, pedir ajuda precoce a especialista para ajudar no diagnóstico e na intervenção, que muitas vezes é até multiprofissional. Obrigado, doutor. Eu volto a perguntar para a doutora Maria de Fátima. Doutora, quais são as medidas de orientação, acompanhamento e proteção que devem ser garantidas às crianças e adolescentes vítimas de violência, especial quando são reféns de seus agressores, como na intrafamiliar e doméstica? Qualquer criança vítima de violência que tenha os seus direitos violados, independente da forma em que essa violência está se manifestando, é muito importante que a gente possa garantir a saúde e a saúde física, a integridade física desse paciente, sendo ele encaminhado para exames médicos, avaliação clínica, ver se não tem nenhum machucado, a importância do exame físico, atrás de vestígios, marcas que uma violência física, por exemplo, possa deixar, ou até mesmo uma violência sexual. Sempre o acolhimento, as orientações quanto aos cuidados, com o próprio corpo. É importante o papel das famílias na educação dos filhos, na cultura da não violência, educar com amor, educar ensinando para a criança os cuidados do seu próprio corpo. Isso é proteção, isso é prevenção da violência. Quem pode tocar no seu corpo, quem não pode, as partes do seu corpo que podem ser tocadas, as que não podem. Então, são pequenos cuidados que auxiliam tanto na prevenção, na proteção das crianças e dos adolescentes, e com uma linguagem adequada, de acordo com a faixa etária. É importante o papel da família na educação
dos seus filhos, nessa educação da não violência. Garantir os atendimentos, então, em saúde mental, como a doutora Lucy também falou, se uma pessoa que sofre violência, ela não tratar-se psicologicamente no futuro, muitas vezes ela pode reproduzir essa violência. Então, o acesso ao atendimento em saúde mental, da mesma forma, as famílias carentes, que precisam também ter garantido o seu acesso à assistência social. Muitas vezes as violências, elas estão cercadas de muitas vulnerabilidades, que precisam de um olhar, né, e de uma atenção para que haja todo um cuidado, não só da vítima, como do paciente, como da sua família. Então, basicamente é isso, é garantir os cuidados à saúde, à assistência, à escola, à educação, porque tudo isso faz a prevenção e a proteção dessa vítima para que ela não sofra também novas situações de violência. Obrigado pelas orientações, doutora. Eu pergunto mais uma vez ao doutor Marco. Doutor Marco, muitos pais vivem dentro da famosa bolha, né, na internet e acabam se distanciando dos filhos, colocando muitas vezes as crianças e adolescentes expostos ao uso excessivo e de riscos. Como que os pais ou responsáveis eles podem aprender sobre o melhor uso da internet para orientar e proteger as crianças e adolescentes da violência no mundo virtual? É importante a informação. Diante dessa conversa que nós tivemos até agora, é importante a gente rever o comportamento do mundo adulto. O uso excessivo dos pais tem causado um prejuízo muito grande nesse vínculo que eu já citei, e a introdução precoce também da internet. Então, nós temos que mudar esse hábito. Nós temos que mudar também a situação dessa interação, principalmente nas crianças, do brincar. O brincar foi um relacionamento abolido ao longo do tempo pela diminuição da rua, do quintal, e foi introduzido precocemente a internet. O brincar é importante para o desenvolvimento físico e psíquico e dessa vinculação com os filhos. Porém, os pais têm um repertório pequeno por ter sido mudado ao longo do tempo esse uso excessivo. Então, nós precisamos aprender o brincar, não é brinquedo, é brincar com. Essa interação ajuda muito nisso, consequentemente diminui o tempo e o melhor uso. Outra coisa também é em relação à onipotência do adolescente, que muitas vezes ele acredita que as coisas ruins acontecem com os outros e com ele não, e ele acaba fazendo uso inadequado de forma preocupante. E também na informação, os pais têm que ter também informação dessa violência existe. Nós temos que criar essas informações frequentes, não só através do cyberbullying, dos crimes sexuais, o grooming, o sexo e extorsão. Então, eles têm que ter conhecimento disso para ter a prevenção adequada. Então, a informação é muito importante. Nós temos no site da Sociedade Brasileira de Pediatria várias dessas informações e, nos casos de problemas, pedir ajuda precoce, procurar especialistas. E nós temos também a Safernet Brasil, que é uma organização não governamental que traz informações importantes pelo uso, a prevenção e quando se torna vítima. Obrigado, doutor Marco. Para encerrar, a última pergunta agora é para a doutora Lucy. Doutora Lucy, quais sinais devem ser observados e que mostram que a criança está sofrendo algum tipo de violência, especialmente a que é cometida por familiares, né? A violência intrafamiliar ou dentro de suas casas, violência doméstica? E qual o papel do pediatra, dos profissionais de saúde, da escola e mesmo dos outros familiares, vizinhos, enfim, a sociedade, quando da observação dos sinais de sofrimento de uma criança ou adolescente? Bastante importante a gente pensar como a criança pode contar. E ela sempre mostra, né, na violência física através do seu corpo, através das suas marcas, tida como aquela criança que se machuca muito e teremos que ver se ela está enxergando bem. E se estiver enxergando bem, tem algo que a faz machucada. Então, isso a família vai saber, os vizinhos vão saber. E a gente não pode minimizar o dano que é uma violência na infância e na adolescência. Ela vai destruir a capacidade dessa criança de aprender na escola. Então, nós temos, e a escola tem que estar atenta sempre que temos dificuldade de aprendizagem,
Vamos buscar as causas, vamos ver como essa família está cuidando dessa criança, vamos ver o seu entorno, se existem sinais de risco, e procurar ajuda. Então, do mesmo jeito, a violência do mundo virtual, nós vamos ter os sinais psíquicos que são de sofrimento, né? A criança que tem um deslocamento de atenção e por isso não aprende, a criança hiperativa que procura em alguém um carinho, um lugar, a criança que busca e o adolescente que busca o fracasso, até mesmo com os cortes, as formas de autoagressão, onde ela vai tentar minimizar a sensação de culpa por não ser suficiente, por o amor que ela espera daquele pai, daquela mãe, daquele adulto que é de importância para ela. Então, nós precisamos estar atentos, todos. Na violência do mundo virtual também esses sinais vão aparecer. Então, e ela está dentro de casa, né? Então, precisamos poder ouvir nossas crianças, dar valor a elas, antes de pensarmos que a origem dos seus sintomas de sofrimento são por doenças psíquicas. Não. Né? A grande maioria das nossas crianças tem algum transtorno de comportamento, algum comportamento agressivo, dificuldades no seu aprendizado, vão ter em suas histórias, no seu dia a dia, situações de violências que nenhuma criança poderia ter. Tá, já, doutora, obrigado pela participação. Estamos chegando no final, agradecer a doutora Lucy. Lembrando, né, doutora, que o tema de hoje é o tema da campanha permanente, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é Diga Não à Violência contra Crianças e Adolescentes, que é um tema que a gente não fala só agora, né? Tem que ser falado sempre, não é isso, doutora? Com certeza, né? Todos nós temos que dizer diga não à violência, porque, como a doutora Fátima disse, a criança que é criada em meio à violência, ou ela vai repetir, como seus pais repetiram, ou ela vai se tornar submissa para o resto da vida. Se queremos ter uma sociedade mais segura, temos que deixar de destruir as estruturas de personalidade, porque é daí que formamos os perversos, os criminosos, todos que estão à margem da lei. Então, a criança tem direito à saúde, à educação e a um bom viver. Com certeza. Também agradecer a presença da doutora Maria de Fátima Gea pela participação. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, espero poder ter ajudado, né, a esclarecer algumas dúvidas de colegas, famílias. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Agradecer também ao doutor Marco Antônio pela participação, doutor. Muito obrigado. Eu queria agradecer também o convite e acrescentar uma coisa, a importância que nós temos, que a forma que nós adultos falamos, os nossos filhos podem entender diferente. Por exemplo, é muito comum falar, eu tirei 7 na prova, os pais viram e falam assim, parabéns, mas pode melhorar. O pode melhorar é um estímulo que o pensamento nosso adulto entende como pode melhorar, mas o pensamento da criança e adolescente, ele usa uma parte do cérebro que ele entende ao contrário. Eu não sou tão bom, não sou tão suficiente para merecer o carinho dos meus pais. Então é muito importante essa comunicação, desse aprendizado, dessas linguagens, para a gente fazer o estímulo correto. Obrigado. Excelente a consideração, doutor Marco. Obrigado a todos vocês pela participação. Até a próxima. Lá no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos conteúdos sobre a saúde das crianças e dos adolescentes com qualidade e linguagem acessível a todos. Acesse esse endereço que aparece aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje, ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para nós, famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas para a sua rede de contatos. A gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!